Sexo e obsessão. Capítulo 15. Sexo e obsessão. O lúcido amigo concentrou-se e lentamente começou a irradiar claridade argêntea que o envolvia em tonalidades variadas, produzindo-nos incomum emoção. Após a breve interiorização, começou a falar com inesquecível tonalidade de voz, em que ressumavam os seus sentimentos de amor e de paternidade espiritual, convocando-nos a reflexões muito profundas e significativas. Sem delongas, considerou: o sexo é departamento importante do aparelho genésico, criado com a finalidade específica para a procriação. Responsável pela reprodução dos seres vivos, constitui extraordinário investimento da vida que o vem aperfeiçoando através dos milênios, a fim de o transformar em feixe de elevadas emoções que exaltam a criação. Quando compreendido nos objetivos para os quais foi elaborado, transforma-se em fonte geradora de felicidade, emulando ao amor e à ternura que expressa em forma de vitalidade e bem-estar. Quando aviltado por qualquer forma de manifestação incorreta, faz-se cadeia retentora do ser na paisagem sórdida a qual foi atirado. Acionado pelo instinto, manifesta-se automaticamente por meio de impulsos que induzem a coabitação para o milagre da criação de novas formas de vida. Responsável pelo invólucro material, responde pela bênção de proporcionar um instrumento corporal mediante o qual o espírito envolve no rumo do infinito. Com características próprias em cada fase do processo evolutivo, no ser humano alcança o seu estágio mais elevado, por vincular-se às emoções, lentamente superando as sensações mais primitivas por onde passou no período das experiências iniciais da forma animal. Responsável pelos grandes envolvimentos na arte, na beleza, na fé, no conhecimento científico e filosófico, é sede de valores ainda não desvelados. Em razão das explosões iniciais dos impulsos mais animalizados, vem governando a sociedade humana através dos tempos, constituindo-se instrumento de crimes hediondos e de guerras lancinantes, destrutivas, gerando consequências imprevisíveis para a sociedade de todas as épocas. Homens e mulheres de destaque na história utilizaram-no para fins ignóbeis, entregando-se a aberrações que celebrizaram determinados povos e períodos, assinalados pelas suas orgias e inomináveis aberrações chocantes, que, no entanto, obedeciam às paixões dominantes. Da mesma forma, produziu manifestações de sentimentos afetivos celebrados em obras de incomparável beleza, em que a renúncia e a abnegação, o sacrifício e o holocausto se transformaram em opções únicas para dignificá-lo. Profundamente arraigado na instrumentalidade material, encontram-se as suas gêneses no ser profundo, no espírito, que, habituado às suas exposições, transfere de uma para outra existência aspirações e desejos que, não atendidos, se transformam em conflitos e sofrimentos dilaceradores. Mas, quando vivenciados, se expressam através de estímulos para o crescimento interior e para a conquista da plenitude. Inegavelmente, na raiz de inumeráveis aspirações e anseios do coração, encontra-se a libido como desencadeadora de motivações, mesmo que de forma subreptícia, o que induziu Freud a conceder-lhe valor excessivo. É incontestável a ação do sexo no comportamento da criatura humana, merecendo estudos cuidadosos e enobrecedores, a fim de ser avaliado no grau e no significado que possui. Os seus impulsos e predominâncias no comportamento
São tão vigorosos que não vão além do corpo físico e imprimem-se nos tecidos sutis do ser espiritual, continuando com as suas manifestações de variada ordem, exigindo respostas que, não sendo de superação e sublimação, geram caos emocional e reivinculam ao ser o carro orgânico que já se consumiu. Mediante a ideoplastia, a fixação nas suas sensações revigora a necessidade e se transforma em tormento no além-túmulo, conduzindo de volta aos estágios perturbadores da organização somática. É nessa fase, nesse terrível transtorno, que surgem as auto-obsessões, as obsessões que são impostas às criaturas terrenas que estagiam na mesma faixa de desejos ou entre os desencarnados do mesmo nível vibratório. Reunidos em grupos afins, as suas exteriorizações morbíficas eliminam energias de baixa qualidade, que se convertem em elemento construtor de regiões infelizes, onde enxameiam em convulsões penosas e retêm aqueles que se lhes fazem vítimas, demorando-se por tempo indeterminado, até que a exaustão dos sentidos e o tédio os induzam a mudanças de atitude, permitindo-se a ajuda do amor que os libertará da injunção exaustiva e penosa. Fiz uma pausa oportuna, a fim de dar-nos o ensejo à reflexão, à absorção do conteúdo da sua mensagem. No mesmo tom, pausado e profundo, logo deu prosseguimento às explicações de alto significado. Quando emulado pelo amor, seu dínamo possuidor de inesgotáveis reservas de energias, altera a manifestação e conduz-se rico de estímulos que fomentam a coragem, propiciam o bom ânimo, o desejo de luta e de crescimento, alterando a estrutura interna do ser humano e a condição da humanidade que se transforma para melhor. Diante dos grandes eventos da cultura, da arte, do pensamento, da fé, pergunte-se ao amor o que constituiu razão para essa realidade. E ele responderá que foram os sentimentos de ternura e de envolvimento afetivo, sem os quais não se teria força nem valor para resistir às investidas da rebeldia, nem às incessantes provas desafiadoras, ante as quais somente os fortes, aqueles que estão estruturados na coragem e seguros do objetivo que perseguem, conseguem ultrapassar. O amor é o mais vigoroso instrumento de incitação para os logros que parecem impossíveis de ser conquistados. Ele se manifesta através de 1000 faces, expressando-se em todas as aspirações do enternecimento, da comunhão afetiva, da fusão dos sentimentos, que seriam o êxtase, da plenitude do sexo no seu sentido mais elevado e puro. Por enquanto, todavia, o sexo tem sido objeto de servidão e de abjeções, manifestando-se na loucura que graça na terra carente de ideias de enobrecimento e repleta de desaires afligentes. Como mecanismo de fuga dos compromissos de luta e de renovação, milhões de criaturas estúrdias e ansiosas atiram-se aos resvaladouros das paixões sexuais, procurando no prazer imediato e relaxante o que não conseguem através dos esforços renovadores, do amor sem jaça e do bem sem retribuição. Eis porque a obsessão do sexo, decorrente do seu uso, é sempre exigente de mais prazer, apresenta-se dominadora na sociedade terrestre de nossos dias. Cada vez mais chocantes, as suas manifestações alargam-se, arrastando jovens e crianças inadvertidos ao pau da depravação,
em face da naturalidade com que os veículos de comunicação de massa exibem-no em atitudes deploráveis e aterradoras, a princípio, para se tornarem naturais depois, através da saturação e da exorbitância, tornando-se mais grave a situação das suas vítimas e mais controvertidos os métodos de reeducação e preservação da saúde emocional, psíquica e moral da criatura humana em que tomba nas malhas bem delicadas, mas vigorosas. Simultaneamente, as legiões de espíritos viciosos e dependentes dos fluidos degenerativos, das sensações perversas, sincronizam suas mentes nesses comportamentos doentios, passando a sofrer-lhe as injunções morbosas e devastadoras. A cada dia, mais difícil se torna a saúde sexual das pessoas, em razão desses e de outros fatores que procedem de reencarnações transatas, nas quais se comprometeram com o uso indevidos da função sexual ou utilizaram-se do sexo para fins ignóbeis. Essa atitude gera processos danosos que afligem e obrigam-nos a retornar ao proscênio terrestre em situações deploráveis, atormentadas ante a multiplicidade de conflitos de comportamento, para logo tombarem nas viciações que ora predominam nos grupamentos sociais, fazendo as vítimas de si mesmas e de outros do mesmo tipo que lhes acoplam em processos complexos de obsessões perversas e devastadoras. O benfeitor silenciou novamente, exteriorizando na face a dor e a compaixão que lhe inspiravam os atormentos do sexo, aqueles que se lhe fizeram vítimas todos os seus escravos e escravizadores. Preservando o objetivo das elucidações, continuou no mesmo tom de mestre e de psicoterapeuta. Destituído de equipamentos sexuais, o espírito é neutro na forma da expressão genésica, possuindo ambas as polaridades em que o sexo se expressa, necessitando, através da reencarnação, de experimentar uma ou outra manifestação, a fim de desenvolver sentimentos que são compatíveis com os hormônios que produzem. Em face dessa condição, assume uma ou outra postura sexual, devendo desenvolvê-la e vivenciá-la com dignificação, evitando comprometimentos que exigem retornos dolorosos ou alterações orgânicas sem a perda dos conteúdos emocionais ou psicológicos. Isto equivale a dizer que toda vez quando abusa de uma função, volta a vivenciá-la a fim de recuperá-la mediante processos limitadores, inibitórios ou castradores. Todavia, se insiste em perverter-se, atendendo mais aos impulsos do que à razão, dominado pelo instinto antes que pelo sentimento, retorna em outra polaridade, que não o capacita para sua manifestação conforme desejara, correndo o risco de canalização das energias de forma equivocada. Em assim ocorrendo, o fenômeno se torna mais grave, produzindo danos perispirituais que irão exteriorizar-se em transtornos profundos da personalidade e da aparelhagem genésica. Em face dos processos evolutivos, muitos espíritos transitam na condição homossexual, o que não lhes permite comportamentos viciosos, estando previsto para o futuro um número tão expressivo que chamará a atenção dos psicólogos e sociólogos, pedagogos que deverão investir melhores e mais amplos estudos em torno dos hábitos humanos e da sua conduta sexual. Jamais, porém, deve esquecer-se que o sexo, como qualquer outro órgão que constitui o corpo, foi elaborado para a vida e não está para aquele. Respeitar-lhe a função, utilizar-se dela com dignidade e elevação,
reflexionar em torno dos objetivos da vida, fazem parte do compromisso para com a existência, sem o que não são programados dores e conflitos muito graves durante o trânsito das reencarnações. Assim, considerando, o abuso na conduta sexual e o seu abastardamento na busca atormentada de prazeres mórbidos constituem grave desrespeito às leis soberanas, cujo resgate se torna difícil e de longo curso em províncias de sombra e de dores acerbas. Novamente, silenciou, medindo as palavras que deviam revestir-lhe o pensamento, a fim de dar continuidade à explicação. Nesta noite está programado o encontro com um dos espíritos infelizes que responde pela inspiração da onda de loucura e insensatez na vivência do sexo e das suas manifestações. As lamentáveis e alucinadas propostas que apresentou à sociedade do seu tempo e as aberrações monstruosas geradas pela sua mente insana, que se distenderam pela terra a partir das suas narrações soturnas e cruas, de alguma forma já eram conhecidas da humanidade. Ei-las presentes nos hediondos espetáculos de Sodoma e Gomorra, da Babilônia, de Pompeia, da Grécia e de Roma, com os seus atormentados imperadores de algumas cortes devassas da Idade Média, havendo, porém, encontrado maior ressonância e aceitação pelos infelizes após as vivências do inditoso Marquês de Sade. Ele trouxe-as de experiências anteriores e ressumaram dos porões do seu inconsciente ultrajado, para ofendê-las como realizações de prazer aos desafortunados enfermos, que somente através das abjeções, da selvageria e da animalidade lograriam proporcionar prazer nas suas buscas sexuais, gerando obsessões incomuns em face das vinculações às suas esdrúxulas práticas. Propõe aos seus escravos a legião de infelizes infelicitadores é expressiva e aterradora ainda hoje na Terra. Somente através da compaixão elevada a uma grande potência é que podemos joirar este solo sáfaro e pedregoso sob um aspecto e pantanoso e pútrido sob outro, que é o da área genésica do ser humano, quando desrespeitada, a fim de semear equilíbrio e harmonia indispensáveis à comunhão feliz das almas. Ante a situação deplorável em que muitos estorcegam nas apertadas malhas dos vícios sexuais e daqueles outros que os acompanham, tais o alcoolismo, o tabagismo, a toxicodependência, a banalização dos valores éticos e da vida, a lei de destruição, conforme assevera Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, exercerá a sua função destruindo para renovar, isto é, chamando ao sofrimento e aos desastres coletivos, às aflições chocantes, às lutas ensandecidas, aos trágicos acontecimentos, para que, por fim, os espíritos rebeldes despertem para a realidade, para o significado da existência terrena, para os objetivos que têm pela frente, utilizando-se do corpo, do sexo, mas não vivendo apenas e exclusivamente deles ou para eles. Esse abuso, resultante da utilização descabida, responde pela loucura generalizada que a vida se encarregará de eliminar. A dor, a grande missionária silenciosa e dignificadora, lentamente trabalhará o ser humano, admoestando-o, esclarecendo-o e conduzindo-o à estrada reta, na qual se utilizará dos tesouros que se encontram em toda parte para a autoiluminação e o crescimento na direção de Deus. Nesse comenos, as suas funções genésicas serão transformadas em fontes de energia construtiva e trabalharão as imagens superiores que serão criadas pela mente e pelos desejos elevados, a fim de que se tornem também co-criadoras do belo, do útil, do nobre,
e do feliz. Até esse momento, passarão muitos séculos de dor e de prova, nos quais o ser humano, por livre opção, ainda preferirá às obsessões calamitosas e às paixões dissolventes a sintonia com a divindade e a intuição libertadora do primarismo que por enquanto caracteriza-o. Desse modo, exortemos a proteção do sublime Criador, a fim de que os nossos tormentos, que procedem da noite remota, das manifestações primevas e dos desalinhos morais que nos permitimos, então sejam superados com amor e sublimados, abrindo espaços nobres para as vivências do sentimento, aureolados de bênçãos. Agradeçamos também à Mãe Terra as suas dádivas fecundas que nos facultam desenvolver o psiquismo divino em nós adormecido, enflorescendo seu solo generoso para nele depositar perfume e pólen fecundador de diferentes expressões de beleza e vida. Silenciou. A voz estava embargada pela emoção, e todos nós encontrávamos profundamente envolvidos pelas irradiações da sua mensagem de amor e de luz. Automaticamente, demos-nos conta de que o momento esperado acercava-se. A psicosfera reinante, no entanto, era enriquecedora, dando-nos vitalidade e confiança ante a certeza de que os céus sempre nos propiciavam, no ministério do amor, todos os recursos imprescindíveis aos resultados felizes. Companheiros responsáveis pela sala de reuniões especiais começaram a prepará-la para o evento, movimentando singulares aparelhos que foram colocados em diferentes lugares, como que para oportuna utilização, de modo a serem evitados quaisquer prejuízos em relação ao cometimento significativo. Os espíritos que não se encontravam comprometidos com o programa que nos trouxera à instituição afastaram-se discretamente após as despedidas gentis e em breves momentos encontrávamos apenas os que constituíam a nossa caravana inicial. O venerando Dr. Bezerra de Menezes, Madre Clara de Jesus e mais 2 assessores que nos trouxeram, Dona Martina, o Padre Mauro, o médium Ricardo, ambos em desdobramento espiritual, e uma entidade assinalada pelo horror, com terríveis deformações perispirituais, que foi recolhido a um leito especial. Pude depreender que se tratava do espírito Rosa Keller, em profundo estado de hibernação, ressonando de forma dolorosa, geradora de constrangimento e de compaixão. Enfermeiros e padioleiros espirituais postaram-se junto à parede do recinto, formando um grupo de apoio preparado para socorros específicos que se fizessem necessários. Logo depois, do teto desceu um aparelho reluzente, no qual se encontrava uma lâmpada de amplas proporções que irradiava suave claridade, bem diferente daquela que eu conhecia até o momento. Ante a minha muda interrogação ao benfeitor, este explicou-me tratar-se de um equipamento de energia especial que seria utilizado caso a rebeldia do Marquês e de alguns dos seus asseclas, que seriam recebidos, apresentassem algum perigo em relação aos aguardados resultados superiores do empreendimento em pauta. Percebi que o referido aparelho era acionado por uma espécie de controle remoto mental e a sua exteriorização luminosa obedecia ao mesmo recurso. Inesperadamente, começamos a ouvir uma balada coral como se fossem vozes angélicas, homenageando o Criador. Entoassem uma música de incomum beleza que possuía o condão de enriquecer-nos de energia, quando produzia emoção profunda que nos tomava os sentimentos preparados para a captação das concessões do amor. Não podíamos dominar as lágrimas que nos desciam dos olhos, que nasciam do coração invadido por profunda gratidão ao Pai Celeste,
que nos honrava com a imerecida deferência no culto do dever, o qual nos dizia respeito para a própria evolução. Como ficar indiferente a esse amor que é a vida da nossa alma, que se extasia incapaz de entendê-lo em profundidade? Nesse momento, tomando a palavra, a doce e meiga voz de Madre Clara de Jesus propôs-nos: oremos em silêncio, aguardando a vontade do Senhor de todos nós, confiando na sua inefável misericórdia.